Hérnia é um termo médico utilizado para descrever quando o órgão interno se desloca e acaba ficando saliente por baixo da pele devido a uma fragilidade, o que pode acontecer em qualquer parte do corpo, como no umbigo, no abdômen, na coxa, na virilha ou coluna. Ao vivo estamos recebendo o médico cirurgião geral, o doutor Aloísio Pinto, que está com a gente e vai participar do quadro Fala Doutor de hoje. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, muito obrigado. A gente que agradece a sua presença aqui para tirar as dúvidas da população. Grato pela oportunidade. E então a gente já começa com a primeira pergunta aqui no telão. Doutor Aloísio já com a gente aqui. Vamos então, Ana Cristina Soares, ligadinha com a gente em Santo Amaro das Brotas. Bom dia para a população de Santo Amaro. Quais os principais tipos de hérnias, doutor? Então, as hérnias que o cirurgião geral atua mais são as hérnias abdominais. As hérnias abdominais, elas são basicamente aquela hérnia que o pessoal fica dizendo bem assim, é um caroço que eu tenho. Porque as pessoas têm a impressão errada de que a hérnia é um caroço que surge em algum lugar. Mas só que na verdade a hérnia ela é uma falha na parede abdominal. E ela vai surgir por diferentes motivos. Vai ter a hérnia inguinal, a hérnia umbilical, tem a hérnia epigástrica e ainda tem as outras hérnias que são mais difíceis, que é a de Spiegel, por exemplo, que surge também na região abdominal. E tem a de Griffith, que chega na região lombar. Aí essas daí são as hérnias da parede abdominal, porque às vezes a pessoa confunde, por exemplo, a hérnia de disco, com esse tipo de hérnia, ou uma hérnia hiatal, que vai ver por endoscopia. E aí, as principais hérnias que vai surgir, que a gente encontra no ambulatório, são as hérnias inguinais e as hérnias umbilicais, certo? São as principais, né? Exato. Seguimos então para a próxima pergunta aqui no Fala Doutor. Lembrando que se você não enviou a sua mensagem, envie a sua pergunta. Daqui a pouquinho eu vou começar a ler também. Diga seu nome, sobrenome e a cidade onde você mora. José Carlos Melo, ligadinho com a gente em Porto da Folha. Bom dia para todos em Porto da Folha. O que causa as hérnias, doutor? Pronto. O que causa as hérnias, cada uma tem um tipo de etiologia diferente. Ela vai surgir de alguma, que a gente chama de fisiopatologia diferente. A hérnia umbilical, muitas vezes você já nasce com ela, entendeu? Assim, porque por onde sai o cordão umbilical, depois o mau fechamento desse local, daí vai deixar uma hérnia pequenininha. E muitas pessoas têm essa hérnia e nem sabem, entendeu? Mas só que não é necessário fazer algum procedimento cirúrgico se ela não é assintomática, se você não sente nenhum problema com ela, entendeu? Mas só que, à medida que o tempo vai passando, se a pessoa já tem essa falha, que é o mau fechamento da hérnia umbilical, aí ela vai aumentando, entendeu? Se a pessoa vai ganhando peso, às vezes a mulher na gestação mesmo, ela, como aumenta o volume abdominal, vai aumentar também essa hérnia. A hérnia inguinal, a gente vai ter dois tipos, que são a direta e a indireta. A indireta ela já vai ser uma persistência do conduto peritônio vaginal, porque é bem assim, o testículo da gente, quando nós somos um feto, ele está dentro do abdômen. E aí depois ele vai descendo e desce para o testículo. E esse caminhãozinho que ele fez para sair do abdômen para o testículo, ele teoricamente é para ser desfeito, degenerado. Mas só que tem algumas pessoas que persistem isso. Aí fica a hérnia, que a gente chama de hérnia inguinal indireta, que vai ser mais comum na criança, no adolescente e adulto jovem. E tem a hérnia inguinal direta, que vai ser mais comum no adulto e no idoso, que vai ser pelo quê? Pela fragilidade da parede abdominal mesmo, da musculatura, ou então a pessoa que tem... E muitas vezes a pessoa já tem essa tendência mesmo, entendeu? Entendi. Olha, as perguntas já começam a chegar aqui no WhatsApp do BG, são perguntas em tempo real. E o Wendel Souza está ligadinho com a gente no bairro Suíça. Ele está falando comigo nesse momento aqui no WhatsApp do BG. E ele fala assim, bom dia, Tamires, bom dia, doutor. Eu tenho uma pequena hérnia no umbigo, sinto dor, principalmente quando eu corro. E também estou acima do peso. É outra informação que ele traz. Qual o risco? Então, a hérnia umbilical, como eu falei, ela pode ser influenciada pelo aumento do volume abdominal. Assim, normalmente, as hérnias umbilicais, quando elas são sintomáticas, ela tem indicação de cirurgia. Se ela for assintomática, você não precisa operar. Então, no caso, ele relata que sente dor. Então, é importante que ele... Se ele sente dor, é bom ele procurar um médico, um cirurgião, para avaliar o caso dele, para saber se já tem indicação cirúrgica, realmente. Qual o risco desse
desse paciente ficar com a hérnia e não procurar, por exemplo, um procedimento cirúrgico? Então, um risco é bem assim, se ele aumentar o volume abdominal, né, caso for aumentando de peso, aí essa hérnia umbilical ela vai crescendo, e aí às vezes a hérnia, ela, como eu falei, é uma falha na parede. E aí o que causa aquele abaulamento é quando o conteúdo abdominal, ele sai sai do abdômen, dentro do abdômen e vai empurrando, vai entrando pelo local da hérnia. Sei. E às vezes ela vai e volta, vai e volta. Às vezes ela vai e não volta, e fica presa. Que é quando a gente diz que ela encarcerou. Por causa que o anel umbilical, ele tem um certo tamanho, entendeu? E às vezes o conteúdo que passa acaba sendo maior do que o tamanho do anel e não consegue mais voltar. E aí se apertar, é o que o pessoal fala estrangular, entendeu? É nisso daí virar uma cirurgia de urgência. Mas então só que é que o Wendel mais procure, difícil né? acontecer. Importante que o Wendel então procure Mas o médico é bom procurar. urgentemente, tá? Vamos então para a próxima pergunta aqui no Fala Doutor, agora as perguntas do telão. Helena Soares, ligadinha com a gente em Nossa Senhora da Glória. Bom dia para todos em Nossa Senhora da Glória. Dor na região da virilha. Pode ser uma hérnia inguinal? Como ter o diagnóstico, doutor? Uma dor na região da virilha, ela pode ser sim uma hérnia inguinal. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, eles acham que vai ter que fazer algum exame específico para algum exame de imagem para detectar a hérnia. Mas só que normalmente, a grande maioria das hérnias, elas são feitas ou são diagnosticadas pelo exame clínico, que é que o próprio médico vai lá e confere se a pessoa tem hérnia ou não. É o exame físico. Se no exame físico aparece, é porque tem hérnia. Quando não aparece, aí muito dificilmente tem, mas muitas vezes o médico pede um ultrassom da região inguinal para, assim, confirmar que não tem mesmo, entendeu? Tem um telespectador, Ivanildo Souza, ligadinho com a gente em Japaratuba. Ele está falando aqui comigo em tempo real. Ele fala assim: bom dia, qual a diferença entre hérnia e apendicite? Pronto. A hérnia, ela, como eu falei, é uma falha na parede abdominal. E a apendicite, ela é uma inflamação do apêndice secal, que é o quê? É como se fosse uma parte vestigial do intestino, que ela não tem assim, uma função no corpo da gente. É um órgão que a gente chama de órgão vestigial, que ele já teve uma função nos nossos antepassados, mas hoje em dia não tem mais. E quando ela inflama, aí tem que ser uma cirurgia de urgência. Por exemplo, quando a pessoa tem apendicite, aí é caso cirúrgico mesmo, não tem jeito. Olha, o Alisson tá ligadinho com a gente no Conjunto Fernando Collor. Bom dia. Alô, comunidade do Fernando Collor, obrigada pela audiência de vocês. E ele fala assim: bom dia, Tamires, bom dia, doutor. Hérnia inguinal desce para os testículos? Sim. É o caso da hérnia inguinal. Ela, quando vai aumentando, quando fica muito grande, ela acaba descendo para o saco escrotal. E aí, que é quando ela começa até a ficar mais perigosa mesmo, que tem mais risco de estrangular, no caso. Porque vai descendo o conteúdo abdominal, e desce o intestino, e aí ele às vezes desce e não volta. E aí vai ter que fazer a cirurgia de urgência. Então, caso. Alisson Alves está aí, então, sua dúvida respondida pelo doutor aqui no Fala Doutor. Vamos então à próxima pergunta aqui no telão. João Augusto Bezerra, ligadinho com a gente, lá no município de Rosário do Catete. Bom dia para todos aí em Rosário do Catete. Como evitar o surgimento de uma hérnia, doutor? Então, a maioria das hérnias, elas não têm como ser evitadas, entendeu? Porque é uma tendência que a pessoa tem de ter a hérnia, mas, além disso, a forma como ela vai acontecer, entendeu? No caso da hérnia inguinal, que vai ser essa fragilidade da parede abdominal, vai ser uma tendência que a pessoa vai ter essa fragilidade, então até a própria persistência do conducto peritônio vaginal, que é uma má formação mesmo. A hérnia umbilical, que é por causa do mau fechamento do anel umbilical, mas só que a hérnia também, ela vai ser aumentada de acordo com a pressão abdominal, né? No caso, um jeito de você manter-se, de ter menos chance de ter hérnia, é também ter aumentar muito sobre o peso, né? No caso, não aumentar essa pressão abdominal. Mas ainda assim, você vai ter pessoas que são bem magrinhas e vai ter
a hérnia inguinal ou a hérnia umbilical. Pode acontecer, né? E aí tem a Nathalie com a gente. Nathalie, fala só seu sobrenome, tá? Para que eu possa ler seu nome completo. Ela está ligadinha lá no município de Nossa Senhora do Socorro. E ela fala assim, bom dia, Tamires. Quem tem hérnia umbilical pode praticar musculação, doutor? Bom dia. Realmente, não tem problema nenhum não. Pode fazer musculação. Às vezes o pessoal tem uma ideia de que fazer musculação, exercício físico, vai aumentar a hérnia. Quando, muitas vezes eu falei aqui que é o contrário, né? Na verdade, você aumentar a pressão intraabdominal é que vai ter essa tendência de aumentar a hérnia, entendeu? Não tem nenhuma restrição. A não ser que você sinta dor. Se você sentir dor quando fizer o exercício físico, é bom, como já disse, procurar um médico para avaliar se é um caso de fazer um procedimento cirúrgico ou não. Olha, a Leila Andrade está lá na cidade de Estância, região sul de Sergipe, ligadinha aqui no Balanço Geral Manhã. E ela fala assim, meu filho fez uma cirurgia de hérnia umbilical e continua mostrando aquele carocinho no local do umbigo. É normal esse caroço, que já mostrava antes da cirurgia, continuar após a cirurgia? Então, não sei qual vai ser o caso, Leila. Só a pessoa avaliando mesmo, de perto. Porque muitas vezes a pessoa faz a cirurgia da hérnia umbilical, mas só que a própria cicatrização da correção da hérnia, ela vai ficar grosseira e aí fica realmente um carocinho, entendeu? Ou então pode ser um caso de uma hérnia umbilical que fez e ela recidivou, que é o quê? Quando a pessoa faz a cirurgia da hérnia, mas mesmo assim, como eu falei, a pessoa às vezes tem uma tendência, tem uma fraqueza da parede abdominal, que é da aponeurose, e ela acaba abrindo de novo e formando outra hérnia. Nesse caso, da hérnia umbilical, aí a gente faz a cirurgia da hérnia novamente e dessa vez coloca uma tela, que aí tem menos chance de recidivar. Mas aí só o médico mesmo avaliando para dizer se é uma hérnia que recidivou, ou seja, que voltou, ou se é somente a cicatrização. É importante que ela fique, então, de olho, né? Ela e o filho dela, não sei a idade do filho, mas é importante que ela fique nessa observação e que, se continuar assim, procure novamente um médico, né, doutor? Exato. Próxima pergunta, aqui no telão. Fala, doutor, hoje tirando as dúvidas da população sobre hérnia. Marcele Garcia, ligadinho em Boquim. Qual a diferença entre hérnia e hérnia de disco? Pronto. Aí, é como eu falei, que muitas vezes as pessoas confundem, achando que é o mesmo tipo de hérnia. Mas hérnia, na verdade, é um termo que é quando a gente tem uma falha, quando uma parte do corpo está... É meio difícil de classificar assim, mas é como se fosse uma parte do corpo que estivesse indo para algum lugar que não é dela, entendeu? No caso da hérnia abdominal, é o conteúdo abdominal que está indo para debaixo da pele, entendeu? Para o subcutâneo, está saindo. A hérnia de disco é porque entre as vértebras, você vai ter, isso daí já é mais da parte da ortopedia, mas no conhecimento geral. Entre as vértebras, você vai ter os discos que eles têm a função de diminuir o impacto entre uma vértebra e outra. Só que quando quando acaba tendo um esmagamento desse disco, uma fragilidade também dessa parede, onde esses discos ficam, ela vai empurrando o canal medular, que vai causar aquela dor. Entendeu? Que a pessoa que tem a hérnia de disco tem. Aí, queira ou não queira, ainda assim é uma herniação que está saindo do local de origem dela para empurrar outra estrutura. Aí, por isso que eu disse que hoje eu ia falar sobre hérnias abdominais, mas tem essa diferença, não tem a mesma etiologia e não é o mesmo forma de tratamento. Certo. Entendeu? Próxima pergunta, então, aqui no telão, quadro Fala Doutor, tirando as dúvidas sobre hérnia. Júlia Alencar, ligadinho em Carmópolis. Bom dia, população de Carmópolis. O tratamento é somente cirúrgico? Quanto tempo dura o procedimento, nesse caso da hérnia comum que estamos falando? Então, na caso da hérnia abdominal, nem sempre o tratamento é cirúrgico. Por exemplo, às vezes a pessoa tem hérnia umbilical e não tem nenhum sintoma, não precisa operar. Eu mesmo tenho hérnia umbilical e eu não pensava em operar, acabei operando porque eu tive que fazer outro procedimento. E aí, mas só que nem toda hérnia é necessário operar, somente se for sintomática. Normalmente as hérnias inguinais, sim, precisam ser operadas, porque eventualmente vai acabar sendo sintomática. Olha, a Maria Estela está ligadinha na Atalaia Nova, na Atalaia Velha. É isso, Maria Estela. Ela fala assim, bom dia, me operei, já tem 2 anos de hérnia, mas continuo sentindo muitas dores e tem um volume também no local onde foi feito o procedimento. É normal?
Então, como foi a outra pergunta da outra telespectadora, a Leila, no caso pode ser que tenha recidivado a hérnia, entendeu? Que você fez a cirurgia, mas só que a fraqueza da aponeurose faz com que não acabe vingando essa cirurgia, entendeu? Abriu novamente e aí tem que fazer outra cirurgia. Ou então pode ser alguma outra coisa que realmente só examinando, fazendo exame físico para confirmar mesmo. Ok, certo? a gente Mas quer... de um jeito ou de outro, assim, é bom você passar por esse exame físico para ver. Importante, né? Então a gente quer agradecer ao médico Dr. Aloísio Pinto pela participação, por toda a equipe do Decos Day, esse grande parceiro aqui do Balanço Geral Manhã, e agradecer por tirar as dúvidas da população. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia.